Café com TV dessa semana nós viemos à Fazenda Reserva, que fica em Humaitá, distrito de Juiz de Fora. O lema aqui é a sustentabilidade. Entre as atividades da fazenda estão horta orgânica, criação de galinhas e produção de shiitake. E tem mais matéria boa no programa. Produtor de café no sul de Minas usa composto orgânico na plantação. E entenda por que o gado girolando é tão valorizado. Depois que os cogumelos são colhidos, os troncos ainda têm utilidade. Eles são empilhados para serem usados na compostagem e adubo orgânico. Estes restos de madeira são levados para a horta. A Fazenda Reserva tem 10 hectares de área plantada. A horta corresponde a 1 hectare. A infância do Marcelo foi neste sítio em Humaitá. Depois ele saiu da cidade e chegou até morar um tempo fora do país. Há uns 4 anos, ele retornou e resolveu criar aqui no sítio uma produção de orgânicos. Me corrige, Marcelo, começou com a horta, depois veio a produção de galinhas, frutas, até chegar no shiitake também, né? Me conta um pouquinho dessa história. Então, Joana, a gente, como você falou, na infância, passei minha infância aqui e eu percebia que daqui da fazenda até em Humaitá, veio vários produtores, todo mundo sempre produzia e vendia os produtos. E quando eu voltei há 4 anos atrás, fiz esse mesmo trajeto e não existe mais nenhum produtor. Todas as granjas que existiam, sítios, fazendas, viraram sítios de final de semana. E aí depois começamos a tentar entender por que houve esse êxodo rural e a gente viu que a agricultura convencional exige uma monocultura, né, de extensão, onde nossa terra aqui, nosso relevo não conseguia atender essa demanda. Hoje a gente consome produto, Juiz de Fora consome produto importado do estado do Rio de Janeiro, porque a gente não consegue produzir em grande escala. E com isso eu vi o orgânico como uma oportunidade de criar aqui na nossa região um polo de produtos orgânicos e fomentar o agronegócio aqui da nossa região. O Marcelo vai mostrar o processo aqui meio que no passo a passo dessa produção de shiitake. Primeiro, a gente começa aqui com a semente? É semente que fala? É o inóculo, né? Inóculo. O nome certo seria o inóculo, mas é uma semente, né? Como se fosse uma semente do shiitake, que a gente adquire ela e por enquanto a gente não está produzindo essa semente. Mas o fungo já está aqui? O fungo já está aqui, já está inoculado aqui dentro dessa cápsula. E daí você aproveita essas toras de eucalipto que são aqui do seu sítio também. Os eucaliptos foram plantados aqui na fazenda para essa finalidade, né, de a gente produzir shiitake com eles. Tá, então, daí o eucalipto é furado. A gente corta o eucalipto na mata, corta do tamanho de 1 metro mais ou menos, coloca aqui na fura para furar e depois que furou, você pega e inocula a semente aqui. É só dar uma batidinha, pronto. Já está inoculado esse tronco. Cada tronco desse recebe mais ou menos uns 48 a 60 furos e de 48 a 60 inóculos. As toras já inoculadas são trazidas para esse espaço, aqui é bem úmido, né? E elas são deixadas aqui por 6 meses. Elas são molhadas diariamente? Diariamente, de manhã e à tarde, a gente joga água, pulveriza a água nelas para manter elas bem úmidas. Mais uma vez, repetindo o que acontece na natureza. Aqui tem quantas toras, mais ou menos? Mais ou menos 900 toras e cada tora dessa produz mais ou menos 1 quilo de shiitake. Então você tem 1 quilo de shiitake por mês, mais ou menos? Como é que é esse? Como a gente tem várias, você vai vendo aí que tem várias datas, né? Cada pilha dessa foi produzida em 1 mês. Então a gente produz mais ou menos uma pilha dessa por mês, né? Que é uma pilha dessa aí na faixa aí de
50 a 80 toras, então a gente produz mais ou menos 50 a 80 quilos por mês. E tem saída, Marcelo? Tem, tudo que a gente produz é vendido. Vende. Tudo que é produzido aqui é vendido sem nenhuma dificuldade. A facilidade, a procura é muito grande, né? Mesmo porque, por dois motivos. Um, que ser orgânico, e dois, que são um produto nobre, né, para a nossa região. Então, essa questão até de ser orgânico, aqui você não usa nada de química, né? Existem até outros tipos de processo de produção de shiitake, mas aqui não é o caso, aqui é tudo natural, aqui né? é 100% natural. O tronco, até desde a árvore plantada lá com eucalipto, ele também não recebe nenhum tipo de agrotóxico, é produzido de forma orgânica. Até a produção aqui só joga água. E aí, então, depois desses 6 meses... Desses 6 meses, ela recebe um choque térmico numa bacia de água fria, né? E por 48 horas, mais ou menos. E de lá a gente bate com o tronco no chão, né? Para receber um choque mecânico. E aí ela está pronta para ficar em pé aqui e começar a produzir em uma semana. Por que é importante esse choque mecânico? Então, é para simular o que acontece na natureza, né? O primeiro vem a geada, né, que dá um choque térmico no galho, pesa o galho e o galho quebra da árvore e cai no chão. Quando ele cai no chão, ele toma aquele choque mecânico e aí os inóculos que estão ali naturalmente naquele galho sabem que está na hora de nascer, porque aquele tronco não está mais ligado à árvore e vai virar um produto orgânico propício para o crescimento do shiitake. Aqui na horta a gente encontra uma diversidade muito grande de hortaliças e legumes. O lema aqui é variar mesmo, né, Marcelo? Mais uma vez repetindo o que acontece na natureza. A gente traz a diversidade aqui para a horta, né? Quanto mais diversidade tiver de produtos aqui, melhor, mais protegido. Os produtos se protegem, né? Cada espécie protege a outra. E evita com isso pragas. Até mesmo o mato contribui muito com a preservação. Nesse sistema de orgânico, como é que vocês fazem para eliminar, né, essa questão das pragas? Da forma sempre mais natural possível. Então, o principal meio que a gente usa aqui é o próprio mato, né? A praga, a gente costuma dizer, a praga está aqui, já ela existia antes da gente vir ocupar aqui com essa horta. E quando eu limpo o terreno e planto só a verdura, ela não tem opção. Ela tem que atacar a verdura que a gente plantou. E quando eu mantenho o mato, uma horta não fica uma horta bonita, porque eu mantenho o mato junto com as plantações e com isso a praga prefere, já está acostumada a consumir o mato, né? Então ela ataca o mato, come o mato e não ataca a verdura, como você viu ali. Agora, para um produtor tradicional, né, que está assistindo a gente, qual recomendação você daria? Por que vale a pena mudar para o orgânico? O orgânico, apesar dele ter, né, a característica de ser considerado mais caro, na verdade, na produção, ele acaba sendo mais barato, porque eu não tenho que limpar o canteiro, eu tenho que deixar o mato crescer em volta das verduras plantadas, isso facilita, né, menos uma mão de obra, eu não tenho que gastar com agrotóxico, não tenho que gastar com adubo. Então, a ideia de que o produto orgânico é mais caro é só mesmo por causa da questão da demanda, da oferta e da demanda. Porque se todo mundo plantasse orgânico, o produto seria até mais barato. E quais os desafios? Porque o ideal seria então ter essa venda direta do produtor para o cliente final. Isso hoje é o principal desafio nosso para a gente enfrentar, porque a gente fez pesquisa e todo mundo, não tem, acho que talvez, quase que unanimidade, né, a questão de querer comer bem, né, se alimentar bem, né, a saúde depende muito da alimentação, do que a gente consome. Então, as pessoas não consomem o produto orgânico normalmente por dois motivos, um por não encontrar e o outro por ser caro, né, e a gente está tentando enfrentar essas duas barreiras, né.
E já que a gente está conversando sobre composto orgânico, eu vou te mostrar agora uma matéria lá do sul de Minas. Um produtor rural começou a usar composto orgânico na plantação de café. E segundo ele, o resultado foi bem satisfatório. Olha só. André construiu o composto de Barney há cerca de 2 anos. Esta estrutura serve para o gado viver com mais conforto e, consequentemente, produzir mais leite. Com esse problema resolvido, o produtor decidiu que era hora de pensar com mais carinho na lavoura de café. E foi aí, com a ajuda da Cooperativa de Paraguaçu e do Cicobi Credivar, que ele decidiu mudar as práticas na propriedade para que ela se tornasse mais sustentável. O André, através da eficiência, da competência dele com a família, aqui conseguiram fazer uma propriedade sustentável. A gente começou a dar conforto para os animais aqui através dessa cama, que é a palha de café. Aí fica esse resíduo, que é o material, né? Uma coisa vem casando com a outra até então, porque a gente já tem um material, né? E as lavouras, usando esse material, a gente já pode, vamos dizer, ter uma economia aí de compra de insumo, né? Rogério, eu queria que você explicasse para a gente qual que é a função ativa desse adubo e qual a diferença desse adubo orgânico para o adubo químico. Bem, são basicamente 2 diferenças. Uma delas é a disponibilidade de nutrientes. Com o químico, você faz normalmente 3 parcelamentos na lavoura. Aquilo, no momento que você joga o adubo químico, há a liberação de uma grande quantidade de nutrientes naquele momento e até o outro parcelamento isso tende a reduzir. E aqui com o composto orgânico, você joga essa disponibilidade de nutriente é contínua ao longo do ano, então a planta tem sempre disponibilidade de adubo para ela lá a todo momento que ela tiver necessidade.